Também está conosco aqui na bancada ela, a Tati Mandelli. Bom dia, Tati, tudo bem? Bom dia Timóteo, Vanessa, os nossos ouvintes maravilhosos. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. Quarta-feira. E aí, Tati, estava com a primeira-dama, hein? Tava tirando onda lá com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Primeira-dama de honra, né, para os patriotas, para os brasileiros reais. Ela que esteve em Salvador na sexta e no sábado. Como é que foi o seu encontro lá com a Michele, Tati? Olha, a Michele é uma pessoa excepcional, né? Porque a gente tem poucas pessoas na política que estão realmente a serviço dos outros, né? A serviço de um serviço maior, como a gente fala. A Michele é uma pessoa desse tipo. Ela esbanja elegância. Esbanja não, porque esse nome é horrível, mas ela traz para a gente elegância, carisma, simpatia, empatia, simplicidade. É uma liderança nata. Realmente é uma mulher que dá orgulho da gente falar, essa é uma mulher brasileira, uma mulher que veio, né, da periferia mesmo de Brasília e consegue hoje falar com o mundo, com o coração. As pessoas que criticam a Michele é porque vem nela uma característica que pouquíssimas pessoas têm. Ela não conversa com a mente das pessoas, ela conversa direto com o coração das pessoas. Ela tem uma capacidade de falar as coisas que batem dentro do coração. Isso não é porque ela é cristã ou porque ela reza, isso é porque ela realmente está num propósito maior. E a gente percebe isso nas grandes lideranças, sejam religiosas, políticas, o que quer que seja. Então, a Michele tem essa característica, fez um discurso impecável aqui em Salvador, foi de uma simpatia, de uma simplicidade impressionantes, ficou numa fila imensa, cumprimentou e abraçou mais de 200 mulheres, numa resignação que eu te confesso, não sei se eu teria. Então, assim, uma pessoa realmente impressionante, eu acho que ela pode ser um fiel da balança, tenho dito aqui, aí no futuro dos conservadores e da direita no Brasil. Ontem um homem sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro, ele se entregou à polícia. A PM do Rio informou nesta terça que o homem que sequestrou um ônibus na rodoviária de Novo Rio, no centro da capital fluminense, se entregou e que todos os 16 reféns foram libertados. Tati Mandelli, o que você acha aí de mais um erro da TV Globo? Ela, inclusive, foi rechaçada ao vivo. Você não viu? Não vi, não acompanhei. Botei aí, Rebeca. Daqui a pouco bota o vídeo para nós. Acabei de te mandar ao vivo, durante a transmissão. De novo. Coloca. O que a gente pode falar, né? Da Globo, não tem nem o que comentar, né, sobre essa forma como eles cobrem esse tipo de situação. Mas, para mim, o mais grave é você botar 15 pessoas em risco por um elemento que já tinha sido preso por 2 ocasiões. Então, isso mostra como o nosso sistema de justiça não nos protege de jeito nenhum. Quer dizer, uma pessoa que foi presa 2 vezes, estava em regime semiaberto, e aí sequestra um ônibus e pode causar problema para 15 pessoas, ou tirar a vida de 1, 2 ou 3 ou 15 pessoas. Quer dizer, onde vamos parar? A parte mais importante desse problema da segurança pública está justamente no Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que acaba soltando esses bandidos e devolvendo eles para a sociedade como se nada estivesse acontecendo. E aí eles são capazes de fazer muito mais delitos. Então, seja numa saidinha, seja num semiaberto, seja nas audiências de custódia, a única verdade que sabemos sobre segurança pública é que o judiciário, nesse momento, mais atrapalha que ajuda. Ele era da região da Muzema, na zona oeste do Rio. E, durante o fim de semana, no domingo... Uma pessoa pode morrer hoje porque a Globo continua defendendo o semiaberto para bandido. E aí, o que vai acontecer? Parabéns, aplausos para esse coisas que acontecem, valente. né? A gente está no meio de uma cobertura importante. E bota as risadas do Bolsonaro para essa apresentadora aí. Ridícula. Tati Mandelli, diga aí, o que você achou desse vídeo? Não, é impressionante, né? Cada vez o cidadão está fazendo mais isso. Vê a Globo com o microfone na mão e vai atrás e reclama e diz... E você vê como essa emissora não está realmente interessada em ouvir as pessoas, né? Ela quer mandar a narrativa e, se tiver alguém falando uma coisa diferente, ela tira do ar, ela fala que é falta de educação. Como é que ela fala? Um repórter profissional. Ai, ai, né? Ai, ai, me poupe. Um repórter está ali para ouvir e para transmitir o que está acontecendo. Inclusive a opinião de outras pessoas que, como eu, acham um absurdo.
que a população esteja sujeita a um bandido em regime semiaberto fazer uma barbaridade dessas de sequestrar um ônibus com 15 pessoas dentro. Então, é realmente assim, um absurdo essa Globo ou Lula News, como queiram chamar, uma empresa que vive de verba pública, que vive de conchavo, que só tem anunciante envolvido com o governo, envolvido com falcatrua, não podia ser diferente, né? Então, o que esperar dessa empresa estatal que vem mentindo para a população brasileira enlouquecidamente há anos? Parlamentares denunciam autoritarismo e perseguição política no Brasil a congressistas dos Estados Unidos. Nós fomos convidados, os parlamentares foram convidados e depois esse convite foi cancelado ou adiado. Dizem, né, que por uma ligação do próprio Itamaraty pedindo que a comissão não ouvisse os brasileiros e esse congressista democrata, que faz parte da comissão, dizem que também ele é da Colômbia, muito ligado às Farc e ao Foro de São Paulo, ele conseguiu um adiamento. Então, assim, é fato que a direita no mundo tem sido suprimida, então é lógico que as grandes redes não iam lá cobrir nenhum tipo de coletiva de imprensa, como não cobririam aqui no Brasil. Então, assim, a imprensa no mundo inteiro é uma imprensa que está a favor de uma agenda. E a gente sabe bem que essa agenda não é a agenda dos conservadores, é a agenda dos progressistas. Quem falou muito bem nesse discurso foi o Marcel Van Hatten. Verdade. Que ele fez um discurso dizendo, basicamente, uma coisa muito, muito forte, ou seja, que a Lava Jato acabou exatamente no momento em que chegou na Suprema Corte, e quando a Lava Jato chega na Suprema Corte, o Dias Toffoli começa o inquérito do fim do mundo, que vai fazer 5 anos, e começa com a censura da revista Cruzoé, com a matéria O Amigo do Meu Pai. Então, quando a Lava Jato chega na Suprema Corte, ela é desmanchada, e isso ficou claro no discurso do Marcel, que o que temos aqui é um judiciário que acabou, para se salvar, salvando toda essa classe política corrupta, inclusive o atual presidente mandatário da nação, que também estava envolvido em todos esses escândalos. Isso ficou bem claro para quem ouviu. O Marcel tem um inglês perfeito, falou muito bem. E a outra novidade de hoje é que não chamamos a atenção de muita gente, mas conseguimos chamar a atenção do Elon Musk, finalmente. E por conta desse rapaz que foi condenado ontem, que estava fazendo a filmagem do dia 8 de janeiro, a gente teve um Twitter que já virou o mundo, né, um X, do Elon Musk dizendo... Estou vendo isso exatamente agora. Isso é um absurdo. Então, quando a gente tem uma pessoa da categoria do Elon Musk, agora olhando isso é um absurdo, não foi em vão, porque a guerra de informação é gigante. É tão grande que tem artista no Oscar levantando mãozinha vermelha a favor de sanguinários. Então, quer dizer, a mídia, o mainstream, o deep state, como a gente fala, o establishment, é podre no mundo. E a parte mais podre dele é justamente a mídia. Então, é claro que, numa entrevista de imprensa, a mídia boicotaria e não quis, de jeito nenhum, essa audiência dentro da Comissão de Direitos Humanos, porque, se isso fica comprovado na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, sanções são praticamente obrigatórias, e aí o Itamaraty colocou os seus cachorrinhos para fora para fazer com que essa comissão, essa reunião fosse adiada. É isso que aconteceu. Né? Não foi, eles foram para lá sem nenhum projeto, eles foram a convite, o convite foi cancelado, eles resolveram ir mesmo assim. E eu acho que fizeram muito bem, porque por menor que seja quem você chama atenção, e a gente sabe que essa rede da direita no mundo, ela ganhou uma força impressionante. Então, daqui a pouco, não vai demorar muito, vocês vão ver como o Tucker Carlson levantou a questão, que hoje nos traz esse congressista sério para lidar com a questão do Brasil. Muito em breve vamos ter muitos outros, né? O Eduardo Bolsonaro, no seu discurso, ainda falou uma coisa que parecia ridícula. Disse que o pai dele está sendo acusado criminalmente por importunar uma baleia. E ainda concluiu, isso não é uma piada. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil não é uma piada. A democracia no Brasil, sim, acabou. Michele, corta aqui. Está se preparando ainda e tem um preparo para se tornar, quem sabe, futuramente a presidente do Brasil? Hein?
Porque se eu falei isso aí um tempo atrás, 2 aí ficam rindo na minha cara aí, ó. Eu acho que sim, né? Nessa situação do Bolsonaro inelegível, eu não sei se ela seria o nome, mas eu acho que ela, com certeza, é o sobrenome. Então, eu acho que a Michelle Bolsonaro tem grandes chances aí de compor alguma chapa, e essa chapa, com ela, tem grandes chances de ser uma chapa vitoriosa. Então, a última pesquisa da Atlas Intel, que saiu na sexta-feira, sobre os grandes líderes brasileiros, mostrou o primeiro, o presidente, com o presidente atual, né, o descondenado, com 48%, seguido do Tarcísio com 45%, 47% de aprovação, seguido da Michelle com 46% de aprovação. A diferença entre um e outro é que nem a Michelle nem o Tarcísio tem um nível de rejeição alto, diferente do descondenado, que tem um nível de rejeição enorme. Ou seja, várias pessoas acham que ele não é um bom líder. Então, assim, com esse número, para ter uma ideia como isso é impactante, o próprio Jair Bolsonaro aparece depois da Michelle e não antes, né? Quer dizer, com menos popularidade, digamos assim, ou com menos capacidade de ser um líder positivo. Então, acho que sim, acho que a Michelle ela tem 4 anos pela frente para construir um partido a partir das mulheres, é isso que ela está fazendo, é isso que ela nos chamou lá para ouvir a proposta. Acho que ela é uma pessoa que, quem a ouve, se der a oportunidade de ouvi-la, com certeza ela ganha o coração dessas pessoas, porque ela fala com verdade, ela fala com coração, ela fala diretamente com as pessoas. Então, eu acredito, sim, que ela é a grande força política do Brasil nesse momento. Brasil teve interrupção da democracia por 6 anos, diz Janja em evento da ONU. Bom, vamos contextualizar a frase, né? O Brasil teve interrupção da democracia por 6 anos. O que o Brasil teve foi a interrupção do projeto socialista comunista imposto pelo PT, que só nos trouxe miséria por 6 anos. O Brasil, felizmente, teve uma trégua de 6 anos, onde a economia pôde melhorar um pouquinho, a vida das pessoas pôde melhorar um pouquinho, e o Brasil também descobriu que estava sendo enganado por essa social-democracia, que, na verdade, era um comunismo muito mais parecido com o chinês, como está aparecendo agora. Então, quando qualquer pessoa de esquerda fala em democracia, é sinônimo de ditadura, é só uma coisa com as palavras para enrolar você e achar que eles são democratas. Eles não são democratas. A Janja também não fala coisa com coisa, porque a Michelle disse na sexta-feira que, quando ela entrou para ser primeira-dama, não tinha nenhum projeto que envolvesse as primeiras-damas, que fizesse alguma coisa pelo país, e ela deixou tudo pronto num projeto chamado Pátria Voluntária, que a Janja fez questão de enterrar, porque ela não tem, diferente da Michelle, intenção nenhuma de melhorar a vida de quem quer que seja. É só na hora do discurso que fala de minoria, de igualdade de gênero, de melhora de política pública. Qual foi? Eu quero saber qual foi, Janja. A política pública que você implantou. Você já está 1 ano aí, o que fez? Eu vi lá no Dia da Mulher, fez sambão cheio de mulher lá, dançando no Dia da Mulher lá no Palácio do Planalto, cheia do pau, ainda falando em faraona, essa palavra que nem existe. Quer dizer, é uma mulher que passa ridículo. Passa tanto ridículo para as mulheres brasileiras quanto a Anitta. Então, assim, igualdade de gênero para isso? É isso que eu queria saber, porque uma mulher que honra outra mulher é a mulher que honra os filhos de uma outra mulher, é que honra o trabalho de outra mulher, é que se coloca a serviço. E o papel de uma primeira-dama é esse, viu? É fazer trabalho social, é fazer o que tem que ser feito, é representar seu país com dignidade, com verdade. E nada disso eu tenho visto acontecer. Então, eu acho que a nossa primeira-dama devia tomar umas aulas com a Michelle Bolsonaro, para poder, primeiro, ter empatia. E, para ter empatia, precisa começar dizendo a verdade. E aí começar a falar com o coração. Será que tem? É outra questão. Então, assim, mandar a Janja para a ONU já é ridículo. Já é ridículo. Porque não é o papel dela e nunca deveria ter ido. Aliás, ela extrapola o papel em quase todas as ocasiões. Então, assim, uma pessoa que não sabe o seu papel, que não sabe o seu limite, é o caso do que temos hoje. Então, é uma pena que as mulheres no Brasil, nesse momento em que nós precisamos ter equidade de gênero, sermos respeitadas, que mulheres nos representem como ela e como a cantora Anitta nua no Oscar. É exatamente isso que as mulheres brasileiras
não precisam para melhorar de vida. União quer afastar Bivar da presidência interina após caso Rueda. A primeira coisa sobre o União Brasil é justamente o nome, né? Que união é essa, né? Vamos combinar, um matando o outro. É super unido esse partido. Não acho que tem futuro um partido assim. Sinceramente, não acho. Queria se juntar ao PP. Espero que o PP não faça isso, porque aqui na Bahia, menos. Mas no Rio Grande do Sul, o PP ainda é um partido sério. Espero que não se una ao Desunião Brasil. Isso só mostra, para quem ainda não prestou atenção, essa figura, Luciano Bivar, também foi a figura que quis usurpar, né, o poder do Bolsonaro, já que emprestou a legenda para ele em 2018. E aí, logo no início, criou toda aquela confusão com o antigo PSL, que hoje se fundiu com a União Brasil, mas parece que o problema é mesmo ele, né? Que não interessa se está do lado de um ou do lado de outro, se o negócio é criar confusão e criar atrito, Luciano Bivar está sempre no meio. É um político inexpressivo do ponto de vista brasileiro. O que fez Luciano Bivar até hoje pelo Brasil? Nada, a não ser emprestar a legenda para o Bolsonaro em 2018. Foi aí que ele se tornou uma pessoa conhecida. Com certeza queria tomar parte desse poder e foi podado, e aí não gostou, e aí acabou fazendo toda aquela oposição no início do mandato do presidente Bolsonaro. Então, é uma pessoa que não merece, pelo menos da minha parte, sequer respeito. Então, assim, muito, muito difícil, né? Muita briga de coronel, ele envolvido sempre nesses assuntos de coronelismo, assim, graves, né? Ele é lá de Pernambuco. Então, eu fico pensando que eu, ao contrário de vocês, não vejo futuro nesse partido. Um partido que chama União Brasil e que já está, assim, completamente desunido, não vai levar a gente, no longo prazo, a lugar nenhum. Então, acho que essas figuras políticas, que, graças a Deus, hoje já têm uma idade avançada e, provavelmente, nossos filhos e netos nem ouvirão falar dessas pessoas, porque não vão deixar escrito nada que as faça ser lembrada pela história, apenas o seu oportunismo sempre de olho nos milhões desse fundo partidário, que é uma excrescência na nossa democracia, que também é uma excrescência hoje. Sites que espalharem fake news na eleição vão sair do ar. O meu comentário é horroroso, na verdade, né? Você pode ficar bravo comigo, mas ontem nós tivemos duas coisas que aconteceram simultaneamente. Uma foi o lançamento desse órgão, o Ministério da Verdade, como eu digo, que é pior, escuta o que eu estou dizendo, muito pior do que já foi o AI-5 na época de 1960. Então, assim, não tenham dúvida de que ontem assinaram rindo essa pessoa da Anatel, é um funcionário público de carreira, rindo da cara dos idiotas, porque está instituída a censura definitiva no Brasil e a voz de prisão. Vejam bem, né? Esse programa começa com uma pessoa que 2 vezes foi presa e foi solta e que fez um sequestro a 15 pessoas no ônibus. Então, o Brasil, que não tem capacidade de prender bandido, quer prender jornalista, quer destruir site, diz que vai dar voz de prisão por fake news, não dá voz de prisão para assassinato, para roubo, para estupro. Agora, para opinião, quer dar voz de prisão. Oi, Lewandowski, me conta aí, como é que fogem de presídio de segurança máxima? Aqui no Brasil, a máxima é soltar bandido e prender inocente. Esse que é o negócio nesse país. E ontem isso ficou instituído. Isso é pior que o AI-5. É a maior repressão que já aconteceu. E se você acha que não, você é tão ditador e tão autoritário quanto essas pessoas. Isso é gravíssimo. É bom que os nossos deputados foram, mesmo que sem muita relevância, como vocês disseram, gritar isso lá nos Estados Unidos. Porque no mesmo dia que eles dizem, e o Eduardo Bolsonaro afirma, a democracia no Brasil acabou, o Alexandre de Moraes assina embaixo, fazendo essa palhaçada, porque essa excrescência chamada Tribunal Superior Eleitoral só existe no Brasil, não existe em país outro no mundo. Isso é horrível. E eu vou lembrar para vocês a época dos absolutistas monarcas europeus. Só era monarca europeu quem o padre resolvesse, que era o Papa. O Papa era o único que podia coroar reis. Então, o melhor jeito de eu mandar em todo mundo é eu coroar os mandatos. É eu ser quem caça, quem cede, quem dá o mandato, quem diz o que é verdade
ou o que é mentira. E sabe como eles vão decidir? Não interessa o que foi dito, o que interessa é quem disse. Quem disse? E aí esse ministério funciona. E eu tenho uma pergunta desde domingo, Timóteo, não sei se vocês falaram aqui. Toda aquela palhaçada do Ciro Gomes como, com os precatórios foi classificada como fake news ou foi colocada para baixo do tapete? Porque se fosse alguém da direita para fazer aquela denúncia sobre os precatórios, pedindo que o Ministério Público fosse atrás da informação, como foi o Ciro Gomes, não virou a fake news. Não foi censurada. O site dele não caiu do ar. Ou não? Agora, se fosse alguém da direita, estaria talvez preso. Então, olha onde é que nós estamos. Então, não é o que é dito, é quem diz. É diferente. Então, esqueçam, a democracia no Brasil acabou. A democracia no Brasil acabou. Salve-se quem puder. A aprovação a Lula em Salvador cai de 57% para 50%, mas cai, né? Mas não foi só na Bahia, né? Foi na Bahia, em vários, foi em Belém, foi no, quer dizer, no Pará, foi em São Paulo, né, gente? Então, assim, a queda é livre, né? E vai acontecer muito. E ele pode gastar o que for em pesquisa, e cada vez que abre a boca, piora. Eu não vou nem falar do estrago que ele fez na área econômica. Ontem nós tivemos a renúncia do presidente do Conselho da Vale. Um membro do Conselho da Vale do Rio Doce disse que é impossível ter transparência numa empresa com esse nível de intervenção política. Então, a Vale perde 50 milhões, a Petrobras 93 milhões, e os Correios já amargando um prejuízo de novo histórico. Então, o que está acontecendo é que até a população mais pobre já não está mais caindo nessas conversas moles, né, do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Vale dizer que, na segunda-feira, com aquela declaração horrível, além de dizer que o Brasil tinha 735 milhões de famintos, sendo que a população do Brasil total é de 220 milhões de pessoas. Quer dizer, o cara joga qualquer número e ainda falou que ele não está nem aí para o mercado, que o mercado que se lasque, e a Petrobras ele vai fazer o que ele bem quiser. E as ações despencaram. Os globalistas saíram que nem loucos ontem e hoje para fazer a Bolsa subir, mas isso tudo é só paliativo. Cada vez que ele fala, piora mais um pouquinho. Então, eu como mulher aqui, trabalhadora, empresária, que tenho meu dinheiro mais do que suficiente para comprar calcinha e batom, eu tenho para dizer que essa desaprovação do Lula vai piorar cada dia mais à medida que as pessoas vão no supermercado e vão começar a perceber que o seu salário já não dá para nada, vão atrás do emprego e não vai ter, e quando eles trabalham por conta própria, o Lula vai tributá-los, como fez agora com os motoristas de aplicativo. Então, a situação no Brasil é rumo à pobreza total, e é isso que ele quer, porque quanto mais pobre, mais votam nele. Ele mesmo disse que, conforme as pessoas melhoram um pouquinho de vida, já não votam mais nele. Então, o interesse dessa pessoa no desenvolvimento econômico do nosso país é zero. O governo Milei já anuncia corte drástico na produção audiovisual. Olha, eu acho que o Milei, o que ele está fazendo, já é a segunda agência de notícia ou cultural que ele fecha. Ele fechou a agência de notícias estatal, agora fechou isso aí, ele vai fechar todas as torneiras, até porque a Argentina tem um déficit gigante e o único jeito que ele tem é, nesse momento, de segurar toda e qualquer despesa, seja ela na área que for, e manter realmente os serviços básicos, e a gente já vê um recuo na inflação da Argentina, assim como a gente já vê superávit primário nos 2 primeiros meses desse ano. Acho que o primeiro ano de qualquer governo é um ano onde você tem que fazer cortes profundos, e eu acho que isso não vai ser um problema para o cinema argentino. Eu acho, inclusive, que esse financiamento audiovisual piorou o cinema argentino, porque o cinema argentino é um dos melhores cinemas que a gente tem. O argentino tem roteiros maravilhosos, né, que já fizeram sucesso, muito sucesso no mundo. Então, eu acho que quando você não tem esse financiamento estatal, você ser obrigado a fazer produções melhores, mais interessantes. E eu acho que a Argentina tem tudo para começar a produzir grandes filmes sem isso. Porque quanto mais estímulo estatal, mais porcarias se lançam no mercado. Olha o Brasil.
Né? Quanto tempo faz que o Brasil não tem um filme que preste? Quanto? 10, 15, 20 anos? Qual foi o último grande filme brasileiro? Então, assim, eu acho que fomentar a cultura fomentar basicamente a educação. E o Milei tem que gastar dinheiro onde tem que ser gasto. E o Estado tem que gastar dinheiro, por enquanto, nas coisas básicas, até ele poder ter dinheiro para começar a fazer investimentos. Então, acho que é isso que ele está fazendo, é a receita correta do bolo. Infelizmente, nós não fizemos isso aqui, acabando com várias coisas da Ancine e outras coisas, apesar de termos reduzido bastante. Hoje, a farra com a cultura, a gente sabe, artista se recebe e recebe jabá grosso, e esse jabá grosso sai do contribuinte. Então, assim, esses planos de fomento à cultura têm que ser muito bem pensados para que eles realmente tenham, no final, um benefício para a sociedade. Então, acho que o Milei, de novo, está de parabéns. Ele entrou com o pé na porta e o primeiro ano é para isso mesmo, é para enfiar o pé na porta. O PT já prevê data possível para possível nova crise entre Lira e governo Lula. Pois é, eu já disse em comentários anteriores que esse Congresso Venal que a gente tem, assim, ávido por emendas e pelo orçamento, que agora nem é mais secreto, já está escancarado, essa espécie aí de mensalão legal, né, como o fundo partidário, essas coisas aí, essas excrescências do governo, alguns parlamentares como Lira vão usar isso para chantagem, mas vai durar pouco. Vai durar pouco, porque agora é época de eleição, né? Já tem esse Ministério da Verdade, eles vão pressionar esses políticos de outras formas. Então, pega o dinheirinho enquanto tem, porque daqui a pouco tempo eles não vão precisar mais gastar dinheiro com isso. Eles já vão ter acabado com o poder legislativo e aí não vai ter mais essa troca aí de favores, né? Em forma de recursos, que a gente vê tão fortemente nesses partidos fisiológicos aí que compõem o centrão, basicamente, do nosso país. Então, assim, que o Lira negocie enquanto ainda existe alguma chance de barganha, porque eu não dou muito tempo para até isso acabar. Depoimento de Cid foi filmado e é tratado como esclarecedor na Polícia Federal. Eu continuo achando que prender o Bolsonaro é o maior tiro no pé que a esquerda vai fazer no Brasil, porque vai se igualar às piores ditaduras do mundo, e a gente tem visto e tem apreciado aí a queda de popularidade do presidente Lula depois desse primeiro ano de governo. É o assunto de todas as pesquisas, acabamos de falar isso. E se o Bolsonaro for preso, isso vai piorar, porque a sensação da ditadura vai aumentar, mesmo para quem é isentão, né? Então, sem contar o investimento no Brasil, que também vai diminuir, porque vai passar uma instabilidade política gigante. Vocês não pretendem, eu tenho certeza, nenhuma pessoa que tenha um pingo de cabeça no lugar vai investir seu dinheiro na Nicarágua, na Venezuela ou em Cuba, né? Então, o risco de prender o ex-presidente Bolsonaro, ele é um risco político, econômico e de estabilidade do país. E acho que eles não vão incorrer nesse erro, porque se fizerem isso, a gente vai ter, aí sim, eu acredito que o investimento que já está bem baixo, né? Eu vou lembrar para vocês que o investimento estrangeiro no Brasil chegou ao menor número em 2023, que a Bolsa, nesses últimos 2 meses, teve um recuo imenso de investimento estrangeiro e que tivemos um aumento exponencial dos brasileiros mandando seu dinheiro para fora do Brasil. Então, como eu espero que as pessoas que estão aí compondo o poder nesse momento tenham um pingo de juízo, já que o grande inimigo desse governo, o Campos Neto, presidente do Banco Central, foi ontem agraciado como, de novo, o melhor Banco Central do mundo, e essa é a nossa única sorte da nossa economia até 2024. Então, eu acredito que fazer isso vai ser, para a esquerda, o maior tiro no pé. Tiago Martins, 10 horas e 30 minutos para você da Rádio Ouro Negro. A gente volta amanhã às 8 com mais um Brado Jornal. Tati também vai precisar sair. Tati, muito obrigado. Obrigada, Timóteo. E quarta-feira que vem eu não vou estar presencialmente, vamos ver se a gente consegue estar virtualmente. E depois, na outra quarta, eu estou de volta. Um grande abraço para vocês.